a Isabel Mega, porque a gente está falando de dinheiro e também de política, porque tudo está esbarrando nisso, haja costura, haja acordo. Primeiras damas, né? Com certeza, por favor. Um ótimo dia, inclusive, para a Isabel. E até para a gente falar um pouco sobre esse veto, né? Conversava aqui com o Gabriel, quando a gente fala de orçamento, tudo esbarra em emenda parlamentar agora. Tudo nessa negociação que sai daí de Brasília. A gente está falando aí de um valor bilionário, Isabel. Mas quando a gente fala dos vetos do presidente, o que já está acordado? A gente consegue trazer alguma cifra, pelo menos, que está no radar do presidente Lula? O Planalto, inclusive, correu para explicar que não é veto de 11 bi, o veto é sobre um valor de 400 milhões de reais. Carol, bom dia novamente para você, para o Gabriel, para quem está chegando agora aqui com a gente em mais um novo dia. Agora, paralelo a esse veto sobre 400 milhões de reais, que é justamente o valor que estava excedendo as normas que foram criadas, sobretudo no ano passado, depois de tanto olhar do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, de dizer ao Congresso, você tem que ter mais transparência. Eles foram criando dispositivos para tentar dar uma resposta e chegar a um acordo com o Supremo Tribunal Federal. Então, esse dispositivo hoje é o que está disciplinando esse parâmetro todo a respeito do pagamento das emendas parlamentares. Então, veto propriamente dito, a gente tem 400 milhões de reais, mas o que fontes do governo explicam é que vai ter um total de 11 bi que vão ser remanejados ou até mesmo bloqueados, o que também se refere ao patamar de emendas, justamente porque o governo tinha necessidade de fazer realocações de recursos que estão fazendo falta, digamos assim, para políticas sociais. Linka muito com aquilo que a Aline Beckett estava trazendo para a gente, né? Então, ano eleitoral, todo mundo está de olho em como esse orçamento pode ser aplicado. Os parlamentares, por meio das emendas que vão empregar agora no primeiro semestre, e o governo também está de olho em não deixar com que áreas muito sensíveis fiquem desassistidas. Hoje a gente tem uma maleabilidade um pouco melhor do governo em relação a essa quantia de emendas, então isso faz com que eles possam adotar esse tipo de estratégia de remanejamento sem a necessidade de ter um aval do Congresso Nacional. Isso facilita um pouco a vida do governo nesse momento, mas a gente também tem que entender que sempre quando a gente fala de emendas, e aí puxando muito para o lado da política, é sempre um assunto sensível, sobretudo considerando o contexto do ano passado, em que o governo foi acumulando dificuldades na relação com Câmara e com o Senado mais para o final do ano, e agora o presidente Lula está numa movimentação de reaproximação com o poder legislativo. Então, sempre que tem assunto emenda, é algo que tem um selo de delicadeza nessa relação, porque é justamente a execução das emendas que costuma ser um dos principais parâmetros de você medir a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Então, o presidente Lula tem até hoje para decidir o olhar como um todo sobre a questão do orçamento. O que fontes também explicam é que aquele valor dos 50 bi que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mesmo com esses remanejamentos todos, esse valor é mantido. Então, o que na verdade estava sendo feito era uma coisa para além desse valor. E aí, por isso, o governo vai adotando essas estratégias para acomodar e com um amparo que eles dizem legal, um amparo da lei. Então, isso nesse momento vem com uma argumentação aí que ajuda o Palácio do Planalto a fazer esses bloqueios e remanejamentos em relação aos 11 bi e o veto de 400 mi para as emendas.